O Internacional esteve de folga nesta segunda-feira, se reapresenta amanhã no CT Parque Gigante e vai começar a preparação para encarar o Delfim em Manta, no Equador, pela Copa Sul-Americana. Novidades negativas para o técnico Eduardo Cudê. A gente vai trazer o diagnóstico do exame de imagem que foi feito pelos médicos e que diagnosticou uma lesão grave no atacante Wanderson. Detalhes sobre o tempo de parada e os jogos que o camiseta número 11 do Internacional vai perder na temporada. O jogador que está pedindo passagem e que já desperta interesse de clubes da Europa. A zica de Rafael Borré no ano de 2024. Números e detalhes. E também a gente traz sobre quem foi citado pelo árbitro da partida em súmula e pode ser denunciado pelo STJD. Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu trago o que de mais importante aconteceu na segunda-feira do Internacional, dia 22 de abril de 2024. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por aqui já passamos dos 59.500 inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter. Então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Estamos chegando já aos 60 mil inscritos por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Bom, rapaziada, segunda-feira, como eu tinha trazido ontem já para vocês, foi de folga no CT Parque Gigante, uma mudança aí, porque o Inter joga quinta pela Sul-Americana, se reapresentaria hoje à tarde no CT Parque Gigante, mas o Inter mudou. Voltou ontem à noite, deu descanso para os jogadores nessa segunda, reapresentação amanhã, 4 horas da tarde, no CT Parque Gigante. Bom, a gente já sabe que o Inter tem alguns jogadores no departamento médico, mas hoje o Inter confirmou a situação de mais um, que é o Wanderson. Só pra gente lembrar, tá? O Inter se apresenta amanhã e viaja na quarta para Manta, no Equador. Treina então terça amanhã, treina quarta, viaja para Manta, no Equador, é mais ou menos 10 horas de viagem, e joga na quinta, 11 horas da noite pelo horário de Brasília, 9 horas da noite pelo horário de Manta, no Equador, o horário local para Delfim e Inter. Vamos lá, tá, gente? O Inter já não tem Fernando, Arangues, Johan, Alan Patrick e Ener Valencia, os 5 no departamento médico. Tirando o Johan, são 4 titulares: Fernando, Arangues, Alan Patrick e Ener Valencia. O Internacional ganha mais um titular, que é o Wanderson. Falei ontem para vocês da lesão dele, faltava o exame de imagem e o diagnóstico por parte do Internacional. Hoje, o Wanderson foi submetido a esse exame de imagem e ele teve constatada uma entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar. Ele já começou o tratamento para essa lesão nas dependências mesmo do Internacional no CT Parque Gigante. O Inter não deu uma previsão de retorno do Wanderson aos gramados, mas destacou que ele vai perder os próximos jogos de Brasileirão, Sul-Americana e também da terceira fase da Copa do Brasil. O pessoal do Revista Colorada conversou com o staff do Wanderson e ouviram do staff do Wanderson que o atacante do Internacional deve ficar de 15 a 30 dias, possivelmente para os 30 dias, um mês afastado dos gramados em recuperação. E essa é um retorno até otimista, porque eu ouvi que deve ser aí esses 30 dias, um mês, mas um pouco mais, porque a gente está falando de 30 dias para se recuperar, mais o processo de retreinamento com bola para voltar a ser relacionado. Então pode dar até um pouco mais do que esse um mês, do que esses 30 dias para o retorno do Wanderson. Mas trabalhando com esse período até que o staff do atleta diz, de 30 dias, tá? Ele perderia os jogos contra o Delfim agora quinta, no final de semana contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão em casa, o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Juventude em casa, no Beira-Rio, contra o Cruzeiro fora de casa no Mineirão em Belo Horizonte pelo Brasileirão, contra o Tomayapo fora de casa na Bolívia pela fase de grupos da Sul-Americana e contra o Juventude em casa pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo do Campeonato Brasileiro em casa contra o Juventude é antes ainda do jogo de volta da terceira fase contra o Juventude, que vai ser em Caxias. Então perderiam aí pelo menos esses 6, 7, quem sabe até 8 jogos. O Wanderson possivelmente vai ficar aí nesses quase 10 jogos
que o atacante do Inter vai perder por essa lesão no tornozelo, lesão ligamentar do atacante Wanderson. Ele já está agora em tratamento no departamento médico do Internacional. Gente, eu quero falar aqui sobre o cara que pode substituir o Wanderson, que é o garoto Gustavo Prado, de 18 anos, que mais uma vez entrou bem na equipe do Internacional. Ele entrou na vaga do Wanderson quando ele se lesionou ontem lá em Curitiba, na Liga Arena, Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense. O garoto, camisa 47, entrou voando. Criou chance, teve uma bola que passou na rede pelo lado de fora, todo mundo achou, eu estava vendo na transmissão, achei que tinha sido gol, e é um garoto que eu já falei aqui com vocês, que ele já vem despertando interesse de alguns clubes, ainda de baixo escalão, do futebol europeu. Clubes da Bulgária demonstraram interesse nele no Luka um tempo atrás, mandaram até um olheiro para Porto Alegre para olhar em alguns jogos dos dois, mas nada concreto ainda pelo Gustavo Prado. Tem só 18 anos, ele está recém ganhando as primeiras oportunidades no profissional. Mas a gente sabe como é cenário europeu. Eles olham os garotos ali com 16, 17 anos e já estão olhando, monitorando para levar tão cedo para a Europa. A gente teve aí no Inter, Vinícius Tobias, aconteceu isso, do lado do Grêmio TT há anos atrás. Então a gente sabe que isso acontece, então o Inter precisa estar atento, tanto que ele tem 18 anos e já está próximo de renovar o seu vínculo com o Internacional por mais 3 temporadas. O Inter detém, inclusive, uma informação importante, 70% dos direitos econômicos do Gustavo Prado. Se um clube chega e paga, vou dar um exemplo, 10 milhões por 100%, desses 10 milhões, 7 são do Internacional, porque o Inter tem 70% de uma futura venda do jogador, então é importante estar atento em relação a isso, ao garoto Gustavo Prado. Agora eu quero falar sobre um atacante que, obviamente, o torcedor, se não incomodado, está preocupado, mas também dá para ter aquele paninho, para dar aquela passadinha de pano, porque a gente sabe que o Borré tem qualidade, mas até agora 6 jogos, nenhum gol. O Marcos Bertoncello, de GZH, o plantão também esportivo da Rádio Gaúcha, trouxe um dado bem interessante, tá? Em 2024, o Borré tem 15 jogos, nenhum gol e uma assistência. Os jogos são no Campeonato Alemão, quando ele estava no Werder Bremen ainda, contra o Leipzig, o Bochum, o Bayern de Munique, o Freiburg, o Mainz, o Heidenheim e o Colônia. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos no Campeonato Alemão desses 15. Depois, ele vem para o Inter, joga contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, não marca. Joga contra a Espanha pela seleção colombiana, não marca. Joga contra a Romênia pela seleção colombiana e não marca. E aí ele joga Belgrano, Tomayapo, Bahia, Palmeiras, Atlético Paranaense. Nenhum gol nessa sequência de 15 jogos e uma assistência no último jogo. Aliás, no penúltimo jogo contra o Palmeiras, assistência para o Wesley lá em Barueri. Gente, é uma baita contratação, é um baita jogador. Não estou dizendo que não dá para cobrar que ele tem perdido gols sistematicamente, gols que talvez em um contexto normal ele não perderia, mas é o início da trajetória do Borré no Inter. Com o Ener Valencia aconteceu o mesmo ano passado. Ele levou 4 jogos para fazer um gol e esses 4 jogos ele teve diversas dificuldades. Então acho que dá para ter uma calma ainda com o Rafael Borré. Bom, para fechar esse vídeo, tá? Ainda em repercussão do que foi o jogo de ontem, o árbitro da partida fez uma citação na súmula bem importante, tá? O árbitro Felipe Fernandes de Lima, que apitou a derrota do Inter ontem por 1-0, ele relatou ter sofrido ofensas do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que teria o chamado de safado. O árbitro da partida colocou, tá? Em suma. Só pra gente também contextualizar, os motivos da exaltação do presidente Alessandro Barcelos foram as punições sofridas pelos jogadores do Inter durante a partida. 5 jogadores do Internacional levaram cartão amarelo. A gente está falando aí do Hugo Malo, do Robert Renan, do Vitão, do Rômulo e do Wesley. Teve aquela pataquada que ele quase expulsa o Vitão, achando que era o Robert Renan e estaria tomando o segundo amarelo. Foi uma arbitragem ruim de fato. E aí ele cita em súmula, tá? Após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se deslocava para o vestiário, na zona mista, fui abordado pelo senhor Alessandro Barcelos, presidente da equipe do Internacional, que proferiu de maneira grosseira e desrespeitosa as seguintes palavras: "Você é um safado. Relato que me senti ofendido em minha honra e dignidade", registrou dessa forma aí o árbitro Felipe Fernandes Lima, possivelmente presidente do Inter, Alessandro Barcelos, vai ser denunciado pelo STJD, vamos ver se ele vai ser absolvido ou não, tá certo? Amanhã tem representação do Inter, estarei lá no CT Parque Gigante, vou trazer conteúdo aqui no canal pra vocês, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto pra falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.